A última mensagem que ela mandou foi um áudio dizendo que ela ia encontrar com ele, pegar o dinheiro e ir pra casa. Agora eu tô indo lá, pegar meu dinheiro, vou pagar meu aluguel e chama, papai. Clara era grafiteira, skatista, trabalhava como auxiliar de cozinha e mantinha uma rede forte de amizades. Seu desaparecimento no dia 9 de março de 2025 mobilizou amigos e familiares que iniciaram uma busca por conta própria. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado nu, enterrado sob concreto e entulho no jardim da casa de um ex-colega de trabalho, Tiago Schaffer Sampaio, que confessou o crime. Quando nós chegamos, o corpo, nós verificamos que ele estava sobre um amontoado de terra, de entulhos e um pouco de concreto em cima. Ele e um amigo, Lucas Rodrigues Pimentel, são investigados não apenas pelo assassinato, mas por ódio ideológico e sadismo extremo. Prepare-se para uma investigação profunda, inquietante, mas necessária. Olá, eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e este é o IC True Crime. E quem está conosco aqui hoje é o professor Dr. Christian Costa, especialista em psicologia forense, que vai nos explicar o perfil psicológico dos envolvidos e os traços patológicos por trás desse tipo de crime. E também a nossa querida perita, Alessandra Moraes, que nos guiará pela análise técnica da cena do crime e os desafios enfrentados na coleta e interpretação das evidências. Prepare-se para uma investigação profunda, inquietante, mas necessária. O caso Clara Maria explica os limites da crueldade humana e a importância da mobilização social por justiça. Começa agora mais um episódio do IC True Crime. Minha querida perita, doutora Alessandra, que caso perverso, mais um caso macabro, mais um caso de feminicídio, como muito bem disse aqui o nosso professor Dr. Christian. E eu vou lhe pedir para explicar para as pessoas que caso é esse. Olha, Carla, a gente tem mais um feminicídio, né? Dessa vez cometida contra a vítima Clara, uma jovem de 21 anos, que foi atraída por um conhecido seu até a casa dele, onde ele morava, né? Então ela tinha emprestado um dinheiro para essa pessoa não pagava, até que um dia ele combinou de pagar. Apareceu em um lugar público com uma parte do dinheiro e a convenceu a pegar o resto do dinheiro na casa dele. Chegando lá, ela sofreu um mata-leão, foi morta por asfixia. Ele e um comparsa, né, o comparsa Lucas, ela foi morta por Tiago e Lucas. Ela foi imobilizada com um mata-leão, depois foi morta por asfixia na modalidade do estrangulamento. Não contentes, esses dois assassinos ainda ocultaram o cadáver dela numa cova rasa, colocaram entulho por cima, colocaram concreto por cima para que ela não fosse mais encontrada. Porém, a polícia encontrou o corpo e, sem outra alternativa, os dois confessaram um crime. É um crime, mais um crime, né? Mais um crime perverso, é mais um crime cruel, e a motivação desse crime é absolutamente tênue, uma pequena quantidade de dinheiro. Então, isso me mostra que o dinheiro foi só desculpa. Eles queriam matá-la. Ela foi morta porque assim eles quiseram. Ela não teve a menor possibilidade de defesa contra dois homens e foi morta de uma forma cruel, de uma forma covarde, e ainda tentaram ocultar o corpo de Clara. Ela só foi encontrada porque ela tinha uma rede de apoio. Pessoas sabiam aonde ela estava indo e com quem ela estava indo e para quê. Então, quando ela desaparece, imediatamente essas pessoas acionam a polícia e começam a procurá-la. Por isso que ela foi encontrada tão rapidamente, né? Então a gente vê a importância de ter uma rede de apoio, a importância de ter pessoas que você confia, que saibam aonde você está e com quem você está. Felizmente esses dois criminosos foram presos,
mas infelizmente a Clara não volta mais. Exatamente, Alessandra. E o que o delegado fala, né? Segundo o delegado, os dois autores apresentavam comportamento sádico e desviante. O crime foi premeditado, com motivações múltiplas: rejeição amorosa, ódio ideológico, porque Clara havia repreendido Lucas, inclusive por saudações nazistas, né? Fetiches relacionados à necrofilia, sadismo e desejo de domínio sobre o corpo da vítima. Aí, a nossa pergunta para você. O delegado está no caminho certo? O que precisa ser descoberto? É isso? Porque você me ensina aqui muito, Christian. Principalmente quando você diz: a vítima, nesse caso, infelizmente, não existe mais. Ela não tem mais o poder de fala. Ela não fala mais. Quem fala, quem está no controle da narrativa são os criminosos. E eles podem contar as histórias que eles quiserem. Se elas são verdadeiras ou não, cabe à investigação descobrir. Nada é mais complexo num crime de feminicídio ou de qualquer natureza do que a motivação. A motivação ela aparece na cena do crime. Nesse caso, é um crime recente, que não temos os laudos de necrópsia e pericial, é importante a gente dizer isso. Essa é uma percepção do delegado, não dá para dizer que a motivação foi exatamente essa, até porque a gente não viu a disposição específica do corpo. Por exemplo, quando a gente trabalha em avaliação e análise comportamental em cenas de crime de homicídio, e a Alessandra sabe muito bem disso, uma coisa é o que a investigação percebe num primeiro momento, quando chega nessa cena. Outra coisa é o que os suspeitos, depois autores devidamente qualificados, prestam nos seus depoimentos como argumentações e motivos, que podem ser verdadeiros, mas a ampla maioria são falsos, que tentam ludibriar, inclusive confundir a própria polícia. E outra coisa é quando você tem também os laudos. Então, nesse caso, a gente vê uma jovem de 21 anos, que é de Uberlândia, está morando em Belo Horizonte, ela já tem a coragem, ela já tem o movimento de sair da sua cidade, ir para outra cidade muito maior, que é Belo Horizonte, para trabalhar, muito jovem ainda, e observa que esses R$400 eram importantes para ela. Por que ele não fez um Pix para ela? Para pagá-la, né? Por que ele não entregou de dia? Porque é 10 horas da noite após o trabalho. E porque aquele dia, exatamente após ele vê-la com o namorado num bar. Então a gente começa a montar, a princípio, um quebra-cabeça. Mas é importante dizer, Carla, que esse quebra-cabeça ele pode ser alterado ao longo da investigação. É por isso que a gente tem que ter sempre muita cautela a falar de um crime, sem grandes afirmações específicas e grandes certezas. Então, por exemplo, já apareceu necrofilia, a gente não sabe. Ele confundiu, claro, não tem obrigação de saber, fetiche com necrofilia, são coisas completamente diferentes. São quadros parafílicos diversos, independentes na sua categoria, na sua maneira de agir e de reagir perante a realidade quando o desejo aparece. O necrófilo age de uma maneira, o fetichista age de outra, são coisas amplamente diferentes. Nós temos um rapaz que, segundo informações, que eu não gosto de falar o nome dos autores, então sim, porque eu acho que eles não merecem que a gente cite o nome deles. Concordo com você. Então, esse que trabalhava com ela, chama e deve dinheiro, chama, atrai ela. Ela realmente precisava, porque sair ela poderia dizer, olha, estou cansada, amanhã eu pego, faz um Pix para mim, faz uma transferência, já demorou muito tempo, mas me parece que ela precisa. 21 anos, morando ali, dividindo um quarto, então ela precisava desse dinheiro. Então ele percebeu essa necessidade, foi a maneira de ele atraí-la, foi com o dinheiro. Em algum momento ele pode até ter mostrado ou dado para ela, não com a intenção efetiva que ela ficasse, porque há uma informação de que ela manda uma mensagem para o colega, né, de quarto dela, dizendo, olha, já recebi, estou voltando para casa, esse seria um trajeto de mais ou menos 10 minutos. E simplesmente ela não aparece. Bom, algo aconteceu, que ela chegou, ela não morreu imediatamente.
Então, ela chega a essa informação de que ela recebe o dinheiro, ela tem tempo de mandar essa mensagem, estou voltando, porque o agressor não fez isso, ele pega o celular dela no meio da madrugada, entre meia-noite e meia e 1 hora, não faria sentido ele, 10 e pouco, dizer, olha, estou voltando, chamar a atenção, porque ela não voltaria. Então, ela manda essa última mensagem. Alguma coisa acontece nesse íntere que ela é morta. Então, já há a afirmação que ela recebeu um estrangulamento por mata-leão, que é um golpe de luta muito eficaz para esse objetivo, infelizmente. Então, ele está com uma outra pessoa. Essa outra pessoa traz a narrativa no seu histórico de que ele tem crenças radicais, crenças de intolerância, inclusive com falas nazistas. Houve uma situação, também segundo terceiros, segundo informações complementares, de que houve uma situação que eles estavam em grupo, onde ele faz ou elogios ou apologia ao nazismo, e ela o repreende. Então há uma discussão severa, há uma pseudo-discussão, há uma fala, há uma brincadeira. A gente não sabe o que realmente aconteceu, mas há essa informação que ele falava sobre isso, que no outro momento, num jogo, ele fala sobre necrofilia. Então, são peças muito soltas ainda, e eu acho que a gente precisa guardar um pouquinho mais. Bom, essa questão da necrofilia, o link é feito porque um dos autores diz que, sem perguntar, sem ser questionado ou interpelado sobre esse assunto, ele fala que não bateu fotos nem tocou no corpo, ela estava nua. Então, se levou a impressão no primeiro momento, bom, ela estava nua, ele relata isso, então isso é prova de necrofilia. Não, não é. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A necrofilia é uma parafilia muito específica, não estou dizendo que não houve necrofilia, mas é uma parafilia muito rara, muito específica, que não... Das parafilias, as mais fáceis de você encontrar no dia a dia, as mais proeminentes, é a pedofilia, é o sadismo, é o masoquismo, é o froteurismo, que é homens abordarem mulheres em trens, metrôs, ônibus, etc. São muito comuns. Mas a necrofilia não é tão comum, principalmente para um primeiro ato. Então ela chega, ela é morta, mas ela é primeiro abusada depois morta? A gente não sabe dessa sequência. Ela pode ter sido abusada sexualmente, depois morta. Ela poderia ter dito que ia denunciar e morta por isso também. O outro estava ali e pode ter tido um abuso de oportunidade. Então tem muitas coisas ainda não muito claras nesse caso. Então pode ter tido um crime sexual de oportunidade, ela ter ficado ali realmente, ter tido o abuso, mas antes da morte, não pós-mortem, apesar, e a Alessandra que confirma isso pra gente, que você tem como detectar, né, na sexologia forense, se o ato foi em vivo, ou que se chama in vivo, né, em medicina legal, in vivo ou pós-mortem. Então dá para saber se isso aconteceu, e o laudo, tenho certeza que os peritos mineiros, com altíssima qualidade que têm, vão conseguir responder isso. Mas eu estou jogando esse cenário de incertezas primeiro, Carla, porque parece que é isso, mas pode não ser. A questão do sadismo. Onde que aparece o sadismo? O ato de matar já é de uma crueldade absurda. Mas quando a gente fala em análise comportamental, o sádico, ele tortura, né, Alessandra? Sim. Ele maltrata, ele prende, ele tem prazer com a dor. Houve tortura? Aconteceu isso? Espero que não. Então as palavras, quando são colocadas, e a autoridade policial tem todo o direito de falar isso, porque é a sua percepção do caso, então... Mas a gente tem que ter cuidado no campo comportamental de... Quando você fala em sadismo, o sadismo ele tem uma relevância e uma natureza em si. Quando a gente fala em necrofilia, também. Quando a gente fala em pedofilia, também. Então, esses traços comportamentais, ele tem uma natureza em si, eles têm uma infraestrutura, digamos assim, e eles vão aparecer na cena do crime. A cena do crime, ela está concretada, ela é colocada numa cova rasa, colocado ali, ó, jogaram cimento entulho nela, né? E concreto. Então, assim, isso já prejudica muito a análise da cena do crime. Como é que estava antes? Antes, eles têm a narrativa dos dois autores. Então, sabe que são dois autores. Outra informação é que eles usaram drogas. Essas drogas são suficientes para justificar o crime? Em hipótese alguma, não. Não são.
Então, muitos usuários. Imagina a gente aqui na Cracolândia se todos os usuários fossem cometer crimes bárbaros todos os dias. Então, não há uma causalidade. Pode ter propiciado uma diminuição de uma operação mental das funções executivas chamada autodeterminação, autocontrole. A droga pode prejudicar o autocontrole, esse freio moral? Pode. Mas não justifica criar uma personalidade homicida porque eu estou bebendo ou porque eu estou usando drogas. Não há essa causalidade, essa relação direta. Bom, ainda, e já passo a palavra para você que eu estou me estendendo muito, Não, Ale, por favor, estamos adorando. dentro dessa análise comportamental, nós temos que ver a importância da vítima. Então, ela foi atraída pela necessidade dela. Então, nitidamente, ela não foi se envolver com ele, ela não cedeu uma investida dele, ela foi exatamente procurar algo que era direito dela, que foi esse dinheiro que ela emprestou, que ela precisava. E, repito, essa foi uma abordagem sofisticada do autor. Naquele horário, qual seria a maneira de atraí-la para mim? Dizendo que eu iria pagá-la. Então, algo acontece, essa dinâmica não está muito clara, né, da premeditação. Eu não sei ao certo se essa premeditação, né, ela está muito clara, porque o corpo fica um dia ali. Então, crimes premeditados, o corpo não fica muitas horas ou um dia inteiro no local para depois tomarem decisão de o que fazer com ela. Então, a premeditação eu questiono em relação a isso, mas toda a maldade, toda a questão de vulnerabilidade dela e todo o rigor da lei em cima deles. E aí, olha só que aula maravilhosa, né, gente? Tá vendo? É muito bom a gente estar perto de pessoas inteligentes. Principalmente porque, todos sabem, a gente aqui hoje lida muito com esses crimes. O professor faz parte dos estudos, a Alessandra também. E olha só, Clara repreendeu Lucas. Uma pessoa com esse perfil não quer ser repreendida. Até depois o professor pode explicar isso, né? Eles têm ali ideais bastante extremistas. Mas eu quero que a Alessandra traga aqui para vocês, para que vocês entendam, a importância dessa perícia tecnológica, para a gente saber aonde esses perfis estavam. Quem é Lucas no universo digital? Porque a gente está conhecendo, enfim, esses dois, né, suspeitos, esses dois investigados, no mundo real. Mas possivelmente eles são outras pessoas no mundo digital. A gente não sabe em que grupos ele estava, né? Que grupos ele frequentava, mas essa questão desse ideal neonazista é muito preocupante e é algo que eu entendo que precisa ser investigado, correto? Corretíssimo, Carla. A gente tem que entender quais outros grupos, além desses grupos nazistas, ele frequentava, né? E que tipo de crimes eles estão instigando. Então a gente tem o autor que tentou sem sucesso manter relações com ela, tinha sido rejeitado, possivelmente partilhava aí de algum tipo de ideologia de ódio, de vingança, de ressentimento contra ela, contra mulheres, muito provavelmente, e esse outro coautor que fazia parte de um grupo extremista. Será que ele fazia parte só desse grupo extremista? Ou fazia parte de outros? Será que ele não instigou outros crimes? Qual que é o papel dele nesse crime? Será que ele cometeu estupro contra ela? Ou mesmo os atos de necrofilia? Né? Porque uma das hipóteses, né, que é o ato da necrofilia, ele também está mais calcado em um depoimento que diz que o coautor confessou num jogo de verdade ou consequências que teria fantasias em relação a cadáveres. Né? Mas será que seria o suficiente para ele trazer essa fantasia do campo do imaginário para o real? Para isso a gente precisaria de uma perícia psicológica, precisaria de uma perícia em todos os dispositivos de informática para saber por onde ele andava, que caminhos que ele andava, ele fazia parte das chans, ele fazia parte de algum grupo do Discord? É possível que sim, mas isso só com uma investigação digital que a gente vai ter certeza. E com uma perícia psicológica com esses dois autores para saber exatamente o que é que motivou, qual que é a participação de cada um. Olha só que coisa importante aqui que os dois trazem, né? A necessidade de uma investigação, né? Um perfilamento criminológico dele.
questão de uma investigação digital, mas quando a gente olha para esses perfis de pessoas tão jovens, a gente sabe que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas saiu até uma pesquisa agora, né, em jornais científicos, que os profissionais aí da ciência, e principalmente da psicologia, estão dizendo que a adolescência está indo até os 24 anos. E eu acho que é um tema bastante interessante para a gente entender e se aprofundar, porque nós estamos vendo uma quantidade de pessoas um tanto quanto infantilizadas também, né? Com esse comportamento de manada, de grupo, aonde eles recebem o apoio, aonde, como, quem é esta mulher, quem é esta menina que acha que pode lhe repreender? Ou quem é essa pessoa que pode se dar ao luxo de não querer você? Entende? Tem esse... Eu queria ouvir um pouco sobre o que você pensa, meu amigo. Essa teoria de que a adolescência vai até, alguns autores dizem até os 25 anos, ela é muito relevante, porque sabemos que no neurodesenvolvimento, o córtex pré-frontal, onde moram as funções executivas, a flexibilidade cognitiva, a autodeterminação e o planejamento, acaba de se formar com 25 anos de idade, mais ou menos. Então a gente vê um grupo de pessoas muito imaturas em âmbito cerebral. Veja, uma pessoa que é imatura, mas que precisa, em função da vida, da sua história, das necessidades, assumir um papel de sobrevivência muito cedo, que era o caso das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães, que com 14, 15 anos já ajudavam a cuidar dos outros irmãos, da casa, os que estavam na lavoura já trabalhavam, muitos na cidade já buscavam ajudar, inclusive financeiramente, o que é extremamente inadequado, porque esse é o trabalho infantil. Mas eu quero dizer que você pegar crianças há 30, 40, 50, 60 anos atrás e olhar hoje para as crianças e adolescentes que não sabem ouvir ou não, que têm baixa tolerância à frustração, que têm tudo o que querem, que não saem da casa dos pais, né? Fazem 20, 30 anos, continuam morando com os pais. Isso é um sinal importante. Na nossa época, com 18 anos, né, pai e mãe virava para você, olha, segue a tua vida, segue teu caminho. Eu saí de casa com 17 anos. Enfim, mas porque eu tive a opção também de ir para o seminário, a minha história foi um pouco diferente. Mas você traz uma coisa importante com relação à tolerância. Bora focar aqui na tolerância. Nós temos aqui esse rapaz, mais especificamente aqui do lado direito, que foi quem narra ou faz alusão e elogios ao nazismo. Bom, ele não tem um perfil daquilo que se espera para o nazista na época do nazismo. Uhum. Então, historicamente, já algo relevante para ser dito. Quando você fala de crenças radicais, a crença é um conjunto de sistema de valores, de conhecimentos, de junções cognitivas no histórico de uma pessoa que faz com que ela defenda aquilo como a sua realidade. E ela, quando se torna radical, a palavra radical, ela não aceita interferência ou outras explicações para a sua crença. Então, uma pessoa diz, olha, você fazer uma saudação nazista, isso é errado. E se ele tem um princípio moral de conflito moral zero, o conflito moral dele não será acionado. O dilema moral dele não será acionado. E o que a gente vê patologicamente nesses grupos é que o dilema e o conflito moral não estão funcionando, não estão acionados. Ou seja, o que eu estou fazendo é errado. Então, ser preconceituoso, por que preconceito? Se é uma pessoa inferior a mim. Por que preconceito se eu acredito que esses líderes nazistas foram muito poderosos? Isso eu já ouvi dentro de ambiente penitenciário, por neonazistas inclusive, de defenderem o poder que os nazistas tinham, né? E quando eu confrontei, mas não existem mais, todos foram mortos e devidamente julgados. Não, nós somos os sobreviventes desse grupo. Então eles se autodeclaravam ainda como sobreviventes das ideias nazistas. Então isso é muita radicalidade. Como nós temos erro de interpretação em criminosos sexuais que, quando presos, justificam seus atos culpando as vítimas, mesmo que a vítima seja uma criança. Então, são crenças radicais disfuncionais.
No caso desse rapaz, especificamente, eu não sei o histórico dele com relação se é uma crença, se ele é apenas um imbecil que acha bonito o nazismo, ou se realmente ele tem uma crença radical e ele se sentiu ofendido, que é o que você traz, Carla, a ponto de, mas quem é você para me contestar? Quem é você para apontar o dedo para mim e dizer que a minha crença, a minha ideologia, a minha forma de viver, de me realizar no mundo, está errada? É como as religiões. Por que a sua religião e não a minha? Então acaba que uma crença radical é uma religião, é uma modalidade de religião daquilo que eu defendo com unhas e dentes. Então é importante investigar isso, esse é um dado, né, Lê? Importante para ser investigado sobre essa crença desse rapaz. Se isso foi o motivador, inclusive, de quando eles chamam, se há premeditação ou não. Porque se houve essa conversa entre os dois, e os R$ 400 é realmente para traí-la, para confrontá-la e algo dá errado e ela morre, então a gente já vê uma premeditação a partir de uma esfera ideológica e de uma falta de tolerância e baixa tolerância à frustração desse indivíduo, combinado com o outro. Esse outro gostava dela, era apaixonado por ela, tinha inveja dela, ambos se juntaram e na sua conexão, porque tem muitos crimes assim, né, Carla? Até no crime, infelizmente, da Daniela Pérez, a gente falou da combinação de personalidade de duas pessoas que isoladamente não cometeriam crime, mas quando juntas, né, a personalidade se forma com uma crença muito específica. Então, se tivesse só um deles sozinho, aconteceria o crime? Foi porque estavam juntos, eles já no trio alimentavam ódio sobre ela. Então, realmente, é muita coisa, é um caso muito, parece que não, mas é um caso de extrema complexidade quando a gente fala de motivações. Porque o que um indivíduo desse fala no ambiente policial, para a autoridade policial, é o que ele quer. Como a gente está no caso aqui da Vitória de Cajamar, em São Paulo. Porque é um caso que tudo, absolutamente tudo que ele diz, você põe muitas interrogações, porque nada bate com a realidade da cena do crime. Então, nesse caso, eles trazem essas informações de colegas, de pessoas que conviviam também. Isso deve ser muito bem observado. Outra coisa importante que você traz, Carlos, já concluo, é que a natureza desse crime, ou muitos crimes, quando você observa, você sabe se é uma primeira autoria desse indivíduo. Pelas características, pelo planejamento, pela organização, você vê uma evolução na maturidade criminal de alguns indivíduos, onde você diz, ok, alguém para cometer um crime dessa natureza é impossível que seja o primeiro. Senão ele agiria de uma forma diferenciada em função da idade, da sua maturidade, do seu neurodesenvolvimento. Mas é importante dizer que apesar da adolescência estar mais tardia, hoje temos jovens muito mais imaturos, com uma outra natureza, uma outra estrutura social, com novas crenças culturais, isso não justifica que os processos morais e éticos tenham alterado na sociedade. O que a gente percebe é que essa imaturidade faz com que esses jovens construam regras próprias, no mundo próprio, num mundo muito mais protegido, e queiram colocar essa regra para a sociedade. E a partir da sua própria família, que os pais têm que seguir as regras desses jovens, se não seguirem, eles se isolam, aí entra o discórdia, vão se conectar com outros no silêncio e na proteção da sua muralha, que é o seu quarto, né? Eles se fecham em muralhas, ou nos grupos na rua. Bom, é preocupante, temos os ataques em escolas que saem desses grupos radicais também. Aliás, estamos perto do aniversário de Columbine. Atenção, escola, secretaria de educação, né, porque pessoas radicais assim estão no ambiente escolar também, e é muito preocupante, porque já se passou tanto tempo, desde o final da Segunda Guerra, dessa ideologia absurda e bizarra, mas ainda temos jovens aqui no Brasil se apropriando de uma ideia que eles, historicamente, eles não têm a mínima ideia do que aconteceu e acham bonito, porque eles querem ter poder. Eles acham que isso é poder, isso é controle sobre o outro. Na verdade, é uma grande ignorância e acabam se tornando criminosos. Infelizmente, tem pessoas inocentes que pagam, como a família dela está pagando nesse momento. E aí eu vou jogar aqui para a Alessandra, que também, além de, né, que em breve será também a nossa mais nova perita em psicologia forense. Já né? é praticamente psicóloga. Já. Falta só um pouquinho para ela terminar ali.
mas ela já está ali atuando com o professor Christian, que me dá muito orgulho, né? Sou estagiária dele com fico- muito orgulho. Fico muito feliz de ter aproximado os dois. Eu digo que tem uma energia positiva, uma conjunção astral entre as pessoas, né? A gente não se encontra por acaso, não. Mas, além de tudo, a Alessandra também é perita de local de crime. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, Alessandra. Quando a gente olha a cena de local de crime, aquele lugar foi todo cavucado, foi concretado, então eles precisavam de concreto, tiveram que comprar esse concreto. O que muda na visão da perícia, com tantas informações da psicologia, e assim, como é que isso tudo pode ser auxiliado, inclusive para mostrar para esses agressores, esses criminosos, que eles não terão vida fácil? Não. De fato, né? As informações do local de crime, elas são as primeiras que chegam para começar a entender a cabeça desse criminoso, né? Porém, essas informações, elas estão o tempo inteiro sendo cotejadas em conjunto. A gente está montando um quebra-cabeças em conjunto. Por exemplo, saber se já tinha esse concreto aí, se não tinha, se eles tinham o equipamento para cavar, se eles não tinham, quando que isso foi comprado? Isso foi comprado pela internet? Isso foi pesquisado anteriormente? Eles pesquisaram como matar alguém? Não é raro a gente pegar um homicídio que os autores pesquisam isso. Sim. Quanto tempo precisa para estrangular alguém? Quantas e quantas vezes? E ainda que se apague o histórico, a perícia vai encontrar. E a partir desses rastros digitais, quem mais estava com eles digitalmente nesse crime? Já houve o compartilhamento dessa fantasia? Será que eles não estavam ali num fórum de discussão, tipo, eu conheço alguém e chegaram nela? Qual que foi o critério de escolha para isso? Foi premeditado ou não foi? Ela foi escolhida? Até porque a amiga dela, né, a colega de quarto ali, que dividia a residência com ela, conseguiu marcar com um dos autores para conversar com ele no dia seguinte para falar sobre Clara. E o autor pede para que ela vá sozinha. Isso chama muito a atenção. Seria essa pessoa uma segunda vítima em potencial? Sim. E mais, nós não sabemos. E mais, né, porque tem fortes indícios de que isso não foi um crime cometido somente por essas duas pessoas. Ela ousou contrariá-los. Um pela investida sexual e o outro pelo discurso extremista. E nitidamente isso tudo incomodou muito eles também. Tem quem é você, né, que não me quer, é contra os meus ideais, sabe? Está se formando uma mulher forte. Quando a gente vê tudo isso, professor? São muitas características, essas novas informações que a Alessandra comenta, você também, Carla. Nós temos vários cenários, inclusive pode ter a própria misoginia. Seleção sexual, você falava da série da Netflix dos incels. Uhum. O que é o incel? É aquele que não consegue ter relações, ter a vida sexual ou afetiva que queria e culpa as mulheres. Mas isso é seleção sexual. Isso Darwin já explicava isso há muitos anos atrás. Então, se você não consegue romper barreiras, são barreiras tuas, pessoais tuas, não tem nada a ver com a mulher. Então, a minha dificuldade, talvez a minha insensatez, a minha intolerância, a minha dificuldade de inter-relação projete em cima de uma mulher. É um cenário também que a gente não pode anular nesse caso. A gente não pode excluir essa possibilidade da questão de uma seleção sexual também. Bom, nós temos aqui alguns caminhos para esse caso. Concordo, acho que deve investigar, como a Alessandra falou, se é um grupo radical, pode haver filmagens, acho que deve ser investigado isso. A rede deles, né? Eles são dois, mas quem mais compactua disso? Com relação ao planejamento, eu estou em dúvida ainda com relação ao planejamento, porque eles estavam muito desorganizados. Então, quando aparece a imagem do local que ela foi encontrada, parece que foi quebrado aquilo de última hora e foi tirado. Então, não havia um planejamento. Nós sabemos de muitos casos,
eu e a Alessandra, que trabalhamos há muitos anos com isso, que quando há planejamento, assim, os locais já estão prontos, né, para sumir com o corpo, e muitos casos demoram a ser resolvidos muitos anos pela eficiência desses, né, criminosos de alta periculosidade. Então, nesse caso, há um movimento que parecia que não pretendiam fazer isso, e se fizessem, por que enterrar ali? Né? Alguns têm a péssima ideia de vamos levar o corpo daqui, vamos desmembrar, vamos colocar. Então, a decisão de um crime, uma investigação psicológica criminal, ela deve observar o processo decisório anterior ao crime, quais as decisões, 1 hora antes do crime, 10 minutos antes, a hora do crime, 10 minutos depois, 1 hora depois, você vai ampliando. Então, esse é o processo decisório da maturidade criminal do autor. E às vezes eu entendo muito mais o perfil comportamental desse autor após o crime, as decisões, inclusive se é um psicopata ou não, pela maneira que ele vai lidar com a vida. Eu lembro recentemente, eu e a Alessandra, a gente entrevistando um indivíduo que tomou, né, Alessandra, que ele tomou simplesmente a brilhante ideia, muito entre aspas, de esquartejar um corpo, porque ele precisava seguir a vida dele. Então ele tinha que se livrar daquilo, uns sacos de lixo, e seguir a vida dele. Não foi isso, Alessandra? Sim. Então, nitidamente, uma pessoa que olhava o outro como objeto e simplesmente desmembrá-lo, esquartejá-lo, colocar partes em sacos de lixo e jogando pela cidade, faria que no dia seguinte ninguém se lembrasse daquela pessoa e que ele poderia tranquilamente viver a vida dele sem grandes incômodos. Mas a polícia de São Paulo está muito atenta e rapidamente entendeu o que aconteceu e efetuou a prisão dele. Nesse caso, essa cena aqui, ele sai quebrando aqui, parece que foi uma coisa que eles tiveram que pensar. Então são dois idiotas, criminosos, perversos, sádicos na proporção de cometer um ato de brutalidade que é o feminicídio, e eles começam a quebrar isso aí. Então eles quebrando, eles chamam a atenção da vizinhança. O barulho. Tem barulho. Então já não é um planejamento, já é uma ação, eu tenho que resolver um problema. Então não planejei, eu tenho que resolver um problema. Lembrando de outro caso aqui, que nós trabalhamos, nós três aqui, no caso do Rio de Janeiro, do ator, né, que houve um planejamento completamente diferente para ele ser concretado, inclusive chamando profissionais, né, para fazer isso. Então, aqui me parece que não, eles tiveram que... o que a gente faz agora? Então, a gente não pode sair daqui com ela, não sei se eles tinham carro, não dava para chamar um carro, um aplicativo para levar um corpo. Então, são informações que eu não tenho, se eles tinham carro ou não. Como é que eu me livro do corpo? Como eu me livro desse corpo? Então, não tenho o que fazer, vamos chamar atenção, vamos fazer barulho. Mas esse barulho... Eles esperaram o dia seguinte. Será que eles esperaram, deixaram ela lá, para não fazer barulho de madrugada, que chamaria mais atenção? São processos decisórios deles que devem ser investigados. A gente não tem uma resposta muito clara. Porque se eles entraram em desespero, em pânico depois do ato, e quiseram sumir com o corpo, o que a gente faz? A gente tem um piso, vamos quebrar o piso. Não tem muita lógica nisso. Não era um jardim com areia, não era um quintal muito grande. Então, o corpo ter ficado ali, então já justificaria não a necrofilia, mas a espera do dia seguinte para não fazer barulho. Pode ser uma percepção a ser analisada nesse caso. Então, tem muita coisa ainda muito solta, com muitas lacunas, mas talvez isso justifique o corpo ter ficado ali, o barulho, para eles começarem a cavar. Talvez. Agora, quando a gente pensa, né, na Clara, né, que foi uma vítima desse crime bárbaro, e a gente vê uma vítima muito jovem, né, uma mocinha de 21 anos, e como é que a gente ajuda outras mocinhas que às vezes se colocam em situações de muita vulnerabilidade? E é o que você falou, uma moça contra 2 rapazes, a gente não sabe o que aconteceu ali, essa história, infelizmente, só eles detêm o conhecimento e a verdade, porque a vítima não existe mais. Nossa, é muito difícil, né? Até porque a gente não sabe se ela foi arrebatada, qual das versões está correta. Se ela seguiu o agressor, né,
até a casa dele, até o covil dos leões ali, com a promessa do restante do dinheiro, ou se ela já tinha recebido e foi arrebatada no meio do caminho. O que a gente tem é que a Júlia chegou a marcar o encontro com o Tiago e ele foi preso 1 hora antes. Então, nessas duas formas, né, se ela foi até ele e como Júlia iria, a gente vê uma situação de risco. Não estou culpando, porque afinal de contas ela estava desesperada em busca de informações da amiga. Não, a gente né? não está E culpando. no desespero ela iria. Como a questão não é de culpar, Sim, mas assim, como é que a sim. gente consegue Tentar mostrar evitar. alguns sinais aqui, né? Alguns red flags, assim, olha, vamos, sabe, prestar atenção nesses sinais. Ah, não vem, não quero que você venha com alguém. Não tem, não quero. Isso é muito perigoso, né? Isso Eu é vou uma com bandeira alguém, enorme. entende? Sabe assim? Então né? a pessoa fala, não vem sozinha. Isso já seria, não seria um sinal Sim. de você criar um alerta vermelho? Falou, opa, Sim. por que sozinha? Um pedido desse me faria ir com o maior número de pessoas possível. E aqui a gente tem uma estatística perversa, que é a maioria desses crimes acontece com um amigo, um colega, Sim. um ex, Com conhecidos. com conhecidos. Então, é uma estatística perversa. Então, talvez, nossa, ele trabalhou comigo, nos conhecemos, ela está com o namorado e chega a vê-lo nesse bar e, segundo informações, fala para o namorado, olha, aquele é o fulano de tal, ele me deve um valor específico, né? Nem vou cobrar mais, já cansei de cobrar, ele não paga. E exatamente no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele surge falando desse dinheiro, sabendo que ela tinha um namorado, que ela não estava sozinha. Então, olha o comportamento dele. Então, era a intenção primeira dele realmente fazer isso? Foi um ato do outro? Então, tem muita questão, mas é perverso que, às vezes, você confia muito nessa pessoa e essa pessoa é o dormindo ou vivendo com o inimigo. Você não A palavra é tem como confiar, saber. né? Olha o que você falou. Você confia. Talvez a gente tenha que, infelizmente, gente, desconfiar mais, né? Principalmente em situações, venha sozinha. Então temos que ir para um lugar público, onde muitas pessoas estejam em volta. Mas se já é um colega, se confia, por que um local público? Observa que ela foi na casa dele depois do trabalho 10 da noite, não foi meio-dia. Nossa, está sendo meio-dia e passa na frente da tua casa e pega o dinheiro. Ela entra, então há uma confiança. Ela já o conhecia e ele não ofereceu nenhuma ameaça, porque ela não se sente Mas é a manipulação. ameaçada. Sim. Exatamente. É o engodo, né? Porque você não sabe a intenção do outro. Então, eu sou teu amigo há mais de 10 anos e eu penso em fazer algo contra você, você vai ser uma presa fácil, que você confia em mim. Você vai para minha casa, você vai sair comigo, você vai entrar no carro comigo, porque você confia em mim. Então, muitos indivíduos que se tornam criminosos ou cometem atos de feminicídio especificamente, eles se valem da confiança da vítima referente ao passado. Então, tem um referencial passado, tem um retrato passado de que eu não te ofereço risco. Inclusive, muitos psicopatas que se tornam criminosos em série posteriormente, eles usam essa narrativa de primeiro mostrar confiança. Ele não ataca de primeiro. Ele convive, ele sai, ele prepara o terreno para essa pessoa confiar nele até ele estar numa zona de conforto. E observem, não estou dizendo que aconteceu efetivamente isso nesse caso, mas o crime acontece na casa de um deles. Então é a zona de conforto deles. Então não acontece no meio da rua, na casa de um terceiro, num bar, numa empresa, num parque. É na casa deles. Então só estavam os dois, eles moram sozinhos, ou só um mora sozinho, ninguém chegou depois. São perguntas ainda sem respostas. Ou seja, olha como é complicado, né? Inclusive para a vítima conseguir se defender, porque é o que o Christian falou. Você confia, né? E o que o agressor está usando? A tua vulnerabilidade, que é a confiança. É o que a gente sempre discute aqui. Todos nós temos vulnerabilidades, né? Total. É quase que impossível você viver desconfiando de todo mundo o tempo todo. Como que vive assim? Você vive paranoico, se for assim. Você não sai de casa, você não sai para trabalhar, você não responde um WhatsApp. Então, perceba a dificuldade que nós temos de viver, porque os predadores estão aí.
Mas eu acho que aqui no caso, eu acho que se a gente pudesse dar 2 alertas, né, para essas Sim. moças, eu acho que o primeiro alerta é essa questão dessa ideologia nazista. Gente, isso aqui não é bom não. Eu Não é? estenderia isso para todo e qualquer discurso extremista. Exatamente, porque você vai olhando ali, eu acho que essa questão aqui ideológica dele é muito forte. Discursos de ódio, de uma forma em geral, pode ser que seja só um imbecil, um idiota que esteja indo na onda de outros idiotas, mas pode ser que realmente ele tenha esse ódio, que ele tenha essa fantasia assassina. Então, pessoas com discurso de ódio, é melhor se afastar. Está muito claro para mim nesse caso é que faltam informações. Sim. Observa Muitas. que hoje, no programa, a gente tentou criar um cenário com muitas lacunas, a gente não consegue fechar. Então tem mais coisas a se descobrir. Como a Alessandra falou no início, falta uma perícia psicológica forense neles. 3 autoridades podem pedir a chamada perícia ad hoc: o delegado de polícia, o promotor de justiça e o juiz de direito. Então acho que deve pedir uma perícia para entender o perfil comportamental deles e entender a história de vida, as redes sociais, os grupos que eles pertenciam, o network deles, as crenças que eles defendiam, ambos, não só um, o tipo de relação, se havia outras namoradas ou pessoas que já foram perseguidas por eles. Então, quando a gente pensa em prevenção, então que tipo de alerta que eles deram da sua agressividade, da sua falta de humanidade, que os outros não perceberam, que ela não percebeu. Então precisa entender um pouco mais esse caso. Não, gente, é muito importante, é o que o Christian falou, a Alessandra aqui também, a questão, né, dessa perícia de psicologia forense, e eu ainda trouxe, ainda joguei mais, vamos dizer, né, lenha nessa fogueira, porque a gente que vem estudando muito esses grupos, né, esses casos, você tem, hoje a gente tem, existe uma certeza, eles não fazem isso sozinhos. Não. Principalmente pela idade deles. Existe uma necessidade de pertencimento, de estar dentro de um grupo. A gente sabe como esses grupos agem, eles são extremamente acolhedores, eles são extremamente manipuladores, né? É bem preocupante. Eu acho que aqui também fica uma questão, eu não sei se esses rapazes moravam com seus pais ou não, mas o que o Christian também levantou aqui é bastante verdadeiro. Hoje as pessoas não estão ficando na casa dos seus pais, né? A gente vê aí pessoas muito jovens, ainda com 29 anos, que não saíram nem da casa do pai. Mais até. Não é? Então, assim, no mínimo, você está lá dentro, não faz nada, dá licença, deixa eu ver o que você está fazendo, não é? Porque não é bom, não, a polícia bater na tua casa e levar teu filho, independente da idade que ele tenha. Então, é o que o Christian falou. Uma moça jovem, já bastante madura, sai da sua cidade, vai para a capital, vai trabalhar, vai se sustentar, vai ganhar a vida, muito diferente desses vagabundos que nem da casa dos pais saem, que é isso que vocês são, vagabundos. E aí resolvem, né, porque estão dentro desses ideais. E a gente até no outro, vamos falar isso no outro programa, até porque a gente já se estendeu muito aqui, o quanto que esses ideais extremistas, né, vão destruindo, né, essa questão cerebral das pessoas. Não só os ideais extremistas, esse acesso a a quantidade, né, que eles também consomem muita pornografia, a gente sabe, o quanto que isso vai moldando, né, o cérebro dessas pessoas para um outro caminho ali. E eles começam a fazer isso tudo muito jovem. Né? Eles são jovens consumindo pornografia da pior qualidade, que é diferente de um adulto que, por livre e espontânea vontade, quer consumir pornografia, a gente não pode fazer nada, né? Mas a gente vê criança consumindo pornografia. A gente vê criança consumindo extremismo. Eles não têm nem capacidade para entender o que eles estão vendo ali. Imagina qual é a geração que não vem pela frente, né? É uma geração muito preocupante. Certo, meus amigos? Eu queria agradecer vocês, a nossa querida Alessandra Moraes, Obrigada. ao nosso querido amigo professor Christian Costa, de novo pela generosidade de sempre compartilhar e dividir informação de altíssima qualidade. Então, escutem o que eles têm a dizer, porque eles
têm um poder de fala enorme. É isso, vou deixar aqui as redes sociais dos nossos queridos amigos, acompanhem eles estão sempre dispostos aí a dividir mais informação com quem procura informação de qualidade. E claro, acompanhem também o IC True Crime nas nossas redes. Estamos no Instagram, YouTube, TikTok e Twitter. Qualquer dúvida, sugestão ou informação, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail que vocês já conhecem, que é o ic@medialand.com.br. Nosso canal de denúncia também está sempre aberto ao público. Toda informação que chegar até nós com potencial conteúdo criminoso será analisada com rigor e encaminhada às autoridades competentes para a investigação. Acesse também nosso portal de jornalismo investigativo, o newsic.com.br, com reportagens e análises exclusivas sobre os casos mais relevantes do Brasil e do mundo. E como parte do nosso compromisso com a segurança global, exibiremos também os rostos de procurados pela Interpol. Se você tiver qualquer informação, denuncie diretamente pelo canal da Interpol de forma anônima e segura. E lembre-se, a maior arma da polícia é a informação, e quem ajuda está ajudando a sociedade. Nos despedimos aqui, obrigada por estar conosco, por se importar, por ajudar e construir uma sociedade mais informada, atenta e justa. Nos vemos no próximo episódio do IC True Crime. Até lá!